alunos do curso KNAPS. Vamos agora para a nossa terceira aula do módulo de termoquímica, em que a gente vai falar um pouquinho sobre a entalpia de combustão. Nessa aula, diferente do que a gente fez na última, a gente não vai calcular muito esses valores de entalpia. A gente vai definir, a gente vai conversar um pouco sobre as reações de combustão, a gente vai classificar um pouco as reações de combustão e aí a gente vai comparar valores de entalpia de combustão. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é, como é uma reação de combustão, que é uma reação de combustão. Na nossa reação de combustão, a gente vai ter dois reagentes. Então, um reagente qualquer aqui, olha lá, que eu vou chamar de A, que vai reagir com, em geral, na nossa atmosfera, normalmente o que acontece é o oxigênio. Esse reagente A vai ser pra gente o que a gente vai chamar de combustível. É aquele que você está acostumado a colocar no seu carro, pode ser a gasolina, o álcool, por exemplo. E o oxigênio, que vai ser quem efetivamente vai permitir que o combustível entre em combustão, a gente vai chamar de comburente. Então, uma reação de combustão é sempre uma reação que vai acontecer entre um combustível e um comburente. Isso vai reagir e vai produzir diversos tipos de produtos. Para ser mais específico, 3 tipos de produtos vão estar presentes nessas reações de combustão. E aí a gente já vai classificar essas reações de combustão em combustão completa ou incompleta. E aí vamos colocar aqui, olha lá. Combustão, essa combustão pode ser então completa, assim como ela pode ser uma combustão incompleta. E essa diferença vai ser dada, como eu disse para vocês, pelo tipo de produto que essa reação vai ter. Então eu vou reagir um combustível com um comburente. E dependendo do que eu vou obter, eu vou classificar essa reação incompleta ou incompleta. Se essa reação produzir pra gente gás carbônico e água, a gente vai classificar ela como sendo uma reação completa. Por outro lado, essa reação pode produzir pra gente monóxido de carbono e água. Ou então, só carbono. Carbono grafite, fuligem e água. Vocês percebem que tem um número decrescente de oxigênios ligados ao carbono? Então olha aqui, se eu tenho 2 oxigênios ligados ao carbono, essa combustão é completa. Se eu não conseguir ligar 2 oxigênios ao carbono, ou seja, eu liguei um ou não liguei nenhum, essa combustão é incompleta. E isso vai acontecer, a combustão incompleta vai acontecer, quando a gente tiver falta de comburente. Então, se eu tiver uma oferta pequena de oxigênio para uma combustão, eu vou ter liberação de monóxido de carbono e fuligem. E um exemplo bom disso que você já viu é aquela fumaça preta saindo do escapamento do caminhão. Se o motor do caminhão não estiver bem regulado, ele tem uma entrada de oxigênio insuficiente. Se essa entrada de oxigênio é insuficiente, ele vai produzir monóxido e vai produzir carvão, fuligem. Por isso que aquela fumaça é uma fumaça preta, particulada, que vai ficar grudada no seu pulmão e vai fazer extremamente mal para a sua saúde. Mas tudo bem. Então a gente classificou. Mas essa aula é uma aula de entalpia. A gente está no módulo de termoquímica, então a gente está falando de entalpia. E é uma reação de entalpia de combustão. É isso que a gente está discutindo aqui. E o título da aula, se você olhar aqui em cima, esteja você no nosso site, esteja você no nosso canal do YouTube, você vai ver que o título aqui em cima
É entalpia de combustão. Então a gente tem que discutir o que é essa tal de entalpia de combustão. E a outra definição muito simples. A entalpia de combustão vai ser o calor liberado na combustão de 1 mol do combustível. Então eu vou pegar uma reação de combustão. Exemplo. Vamos colocar um exemplo? Vamos colocar um exemplo. Então, ó. Eu quero queimar álcool. C2H6O. O etanol. O etanol, então, vai ser o meu combustível. Eu vou reagir o etanol, então, com um comburente. Quem vai ser esse comburente? Vai ser o oxigênio. Que a gente está na atmosfera do planeta Terra. E eu quero fazer a combustão completa. Então, eu vou liberar gás carbônico mais água. Agora vamos fazer um macetinho aqui. A gente sempre que for balancear uma reação de combustão, vai balancear na seguinte ordem: carbono, depois hidrogênio e por último oxigênio. Por que eu balanceio por último oxigênio? Porque eu tenho esse cara aqui, ó. É um cara que se eu mudar o número de mols dele, eu não mexo em mais ninguém. O oxigênio é fácil de ajustar, ele é fácil de regular porque eu tenho uma molécula com um único tipo de átomo. E aí eu consigo variar esse último átomo, ajustar esse último átomo sem mexer em mais ninguém. Então vamos balancear o carbono primeiro, ó. Eu tenho 2 carbonos desse lado, preciso colocar 2 gás carbônicos do lado de lá. Hidrogênios eu tenho 6 desse lado, preciso colocar então 3 aqui na frente, porque 3 vezes 2 dá 6. E agora por último, o oxigênio, olha lá. O oxigênio tem 2 vezes 2 daqui 4, com 3 daqui 7, menos 1, que tem aqui, olha lá, 6. Eu coloco 3 do lado de cá. Tudo bem? Fiz esse balanceamento. Esta reação vai me dar um ΔH. Calculei o ΔH desta reação. É 1 mol de etanol? Sim. Então, o ΔH desta reação vai ser a entalpia de combustão do etanol. Simples, não? Então, quando falarem de entalpia de combustão para vocês, quando eu falar, ou quando uma prova falar, quando qualquer pessoa falar para você sobre entalpia de combustão, ele está se referindo ao calor liberado na queima de 1 mol do seu combustível, um combustível qualquer. E aí agora vamos voltar para as combustões completas e incompletas. Se eu pegar um mesmo combustível e queimar ele de 2 formas, ou seja, queimar ele de uma forma completa e de uma forma incompleta, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o meu ΔH? Na combustão completa, eu vou ter um ΔH maior do que aquele que eu tenho na combustão incompleta. Por quê? Porque a combustão, o que ela está fazendo? Ela está adicionando aquele comburente aos átomos do combustível, ok? O que vai acontecer é que na combustão incompleta eu consegui adicionar menos oxigênios, concordam comigo? Estou adicionando menos oxigênios, que é o meu comburente, no meu combustível. Significa que a minha reação está acontecendo menos. Se a minha reação está acontecendo menos, o que eu tenho? O que eu posso concluir? Que o meu calor liberado está sendo menor. Eu poderia ter liberado mais calor, mas a minha reação não foi completa. Eu estou liberando menos calor. Então, nesse caso, o que a gente vai ter é que a entalpia de combustão completa é sempre maior que a entalpia de combustão incompleta. Tá certo? Tá correto? Então, gente, é isso. A aula de hoje é uma aula bastante simples, uma aula bastante conceitual. A gente conceituou o que é uma combustão, a gente conceituou o que é uma combustão completa, o que é uma combustão incompleta.
A gente comparou o ΔH delas e aí a gente pôde definir o que é uma entalpia de combustão. É o calor liberado na queima de um mol do combustível, tá certo? E aí, comparando isso, a gente chegou à conclusão de que a entalpia da combustão completa é sempre maior que a entalpia da combustão incompleta. Por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail para duvidas@knapse.com.br. Gostou do vídeo? Dá um joinha aqui embaixo pra gente, se inscreva no nosso canal e espalha para os seus amigos. A gente está precisando muito de divulgação, a gente tá precisando muito que esse trabalho cresça pra gente poder continuar. Um abraço, a gente se vê na próxima aula e bons estudos para vocês.